Agora, por gentileza, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 6, que é o alvo, o escopo da nossa palavra nesta noite. Nós estamos, tanto no escolão quanto nas quartas vivas, estudando o livro de Provérbios, ensinando assim, ou aprendendo, práticas da vida através deste livro. Aqui Salomão dá assim algumas palavras fortes, mas que nós precisamos ouvir, ou ouvi-las. Provérbios 6, 16 a 19, acharam? Amém? Todos acharam amém? Então vamos lá. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Aí Salomão vem aqui enumerá-las. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Ok? Sim? Ok. Será que essas coisas acontecem na Igreja de Jesus? Será? Eu acho que não. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre o livro de Provérbios, Esta palavra Provérbios é a junção de 2 palavras, que significa em lugar de, e verba, que dá a ideia de palavras. Então, Provérbios é aquela frase curta que é pronunciada no lugar de muitas palavras. Daí um provérbio, tá? De modo semelhante, a maioria dos povos orientais, também os judeus, costumavam ensinar através de provérbios, através de frases curtas. Então, o objetivo de se ensinar assim é porque era fácil de memorizar. Domingo de manhã eu estava trazendo ali o estudo a respeito de fuja do adultério, baseado nos capítulos 5, deixa eu pensar aqui, acho que é 5, 6, 7, não, 13, 14, 15, alguma coisa assim, são 3 capítulos, praticamente 3 capítulos que Salomão, ele vai trabalhar falando contra o adultério. Mas tem várias situações ali que o livro vai tratar sobre o que o sábio observou ao longo da sua vida, ao longo da sua experiência. Muitas vezes nós achamos que o livro de Provérbios é um livro de promessas. Não é. Provérbios 22, 6, quem sabe de cor? Instrua ou ensina. Vamos lá, gente. Instrua o menino no caminho que deve andar. Aí eu pergunto, você já viu alguém crente que se converteu na mocidade, desenvolveu, cresceu e depois afastou? Sim ou não? Um monte, meu irmão, é um caso muito concreto na minha vida. Agora ele voltou para Jesus depois de uma boa caminhada, desejoso de comer as bolotas dos porcos. O filho pródigo. O livro de Provérbios não é um livro de promessas. É um livro de observação. O sábio está dizendo o seguinte: quando você passa a instrução para o seu filho, mesmo se ele desviar, a instrução não sai do coração. Essa é uma verdade nua e crua. Eu e Cláudia trabalhamos no projeto da Junta de Missões Nacionais com o que nós conhecemos como Cracolândia e o desejo de implementar, e hoje já está implementado, as Cristolândias no Brasil. Nós estávamos aí fazendo projetos protótipos, O projeto Cristolândia estava em andamento aqui em São Paulo, enquanto então nós estávamos tentando implementar no Rio, e nós conseguimos. Então tem algumas comunidades lá, Jacarezinho, onde a droga é vendida como
como feira no ar livre, assim, né? Pode 3, pode 4, assim, escancarado assim, na rua, sentinela lá de fuzil, de pistola, e a gente amarelinho evangelizando ali dentro, uma situação assim, perigosa, mas debaixo da proteção de Deus. E tem uma linha de trem que eles compravam o crack e iriam ali fumar o crack na linha de trem. E muitos morriam por ali. Caíam ali, o trem passava por cima, ninguém sabe, ninguém viu. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente estava ali evangelizando, citando João 3,16, muitos citavam de cor hinos do cantor cristão, cânticos. E ele falou assim, não, eu era embaixador do rei. A instrução não sai do coração. Então, é um livro de ensino, é um livro de observação da vida, e trazia aqui um ensino mais curto para poder ficar memorizado. O principal autor é apresentado logo no início do livro, que é o Salomão, no versículo 1 do capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O alvo é o seguinte, ou são os alvos, né? Vamos botar aqui no plural. Aprender a sabedoria e o ensino, entender as palavras de inteligência e obter o ensino do bom proceder, da justiça, o juízo e retidão. O público-alvo são 3, e está bem registrado bem ali no capítulo 1, entre os versos 4 e 5. Os ignorantes, o livro de Provérbios era dirigido aos ignorantes, para ajudá-los a ter prudência. No verso 4 está dizendo assim, ajudarão a ter prudência aos inexperientes ou aos ignorantes. Também era direcionado aos jovens, para dar conhecimento e bom siso. Né? No versículo 4, continua e fala assim, conhecimento e bom senso aos jovens. E também era direcionado aos sábios, para aumentar ainda mais o seu conhecimento. No versículo 5 fala assim, se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá a orientação. Então, é direcionado aos ignorantes, aos jovens e aos sábios, mas a todos nós, hoje, do século 21, e da Igreja Boas Novas, a todos nós que estamos aqui hoje. O interessante da sessão que nós lemos é que ele vai tratar 7 palavras por observação da vida, que nós, ao olharmos para eles, ou para essas frases, ou para essas palavras, precisamos evitá-las a todo custo. A primeira frase, ou a primeira expressão que Salomão usa aqui na sessão que lemos, olhos altivos. Vocês sabem o que significa olhos altivos. Olhar as pessoas por cima, soberba. E, infelizmente, meus amados irmãos, tem no meio da Igreja de Jesus muitas pessoas soberbas, que tratam as pessoas bem assim por cima, assim, ó, eu estou num patamar tão alto que eu olho você bem por aqui, sem nenhuma humildade, com muita pretensão, com muita arrogância. Às vezes, dentro da igreja, as pessoas não agem assim. Mas, às vezes, dentro de um relacionamento patrão-empregado, ou os pares de uma função, ou na mesma organização, ou dentro da sua comunidade, eu chamo comunidade o bairro onde você vive, muitos agem assim. E isso é um mau testemunho terrível que o crente acaba dando. Irmãos, nós temos que evitar a todo custo, nós precisamos ser humildes, como Jesus nos ensinou. Quem quer ser servido, primeiro tem que servir. E não o contrário. Provérbios 8, versículos 12 e 13, Salomão diz assim, ó, eu, a sabedoria, moro com prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Aí fala assim, ó, é como se Deus estivesse falando,
odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Por que queremos evitar a humildade? Por que queremos evitar tratar as pessoas com decência? Por que querer evitar tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados? Por que tratar as pessoas com arrogância? Por que tentar ser altivo quando Jesus Cristo não foi? Vocês conhecem a regra de ouro que Mateus cita, palavras de Jesus? A regra de ouro, tanto o Oriente, como muitas vezes nós na Igreja de Jesus, a colocamos no negativo. Quando falamos assim: não faça aos outros o que você gostaria que o outro não fizesse com você. Ok? Ok? Só que a regra de ouro de Jesus é no positivo. Não é negativo. Jesus diz o seguinte: faça aos outros. Esse é muito difícil. Não fazer é você se abster. Você pode até na sua mente o desejo de fazer, mas você acaba não fazendo. E você acaba errando do mesmo jeito, porque você tinha o desejo de fazer, mas não fez. Mas, se eu não estou enganado, Cláudia, é 7:12, 7:14, regra de ouro. Se eu estou lembrando do texto bíblico, 7:12, né? Jesus coloca no positivo: faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem com você. A ação é positiva, você precisa ser proativo. Então, se você for altivo, a regra de ouro está dizendo o seguinte: você está esperando que o outro trate você com soberba. Não trate o outro com humildade, porque é assim que você espera que o outro trate você. Então, a primeira coisa que nós precisamos evitar aqui são os olhos altivos. É a soberba, é o orgulho, a arrogância. Nós somos pó, irmãos. Independente da posição social ou socioeconômica, independente da cor da pele, ou da cor dos olhos, ou da condição do cabelo, ou se tem ou se não tem. Independente de qualquer dessas coisas, nós precisamos agir uns com os outros, dentro da igreja e fora da igreja, com humildade, como Jesus nos tratou, e como Jesus tratou toda a comunidade. Isaías 2, versos 12 a 17, Isaías 2, 12 a 17, fala assim: o Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos. O Senhor tem um dia reservado para eles. Para tudo que é exaltado, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda torre imponente, todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Glória a Deus, irmãos. É assim que nós precisamos agir. A segunda expressão que Salomão usa é língua mentirosa. Eu acabei de comprar um livro, que na verdade ele acabou de chegar. Eu já estava atrás desse livro, a gente só consegue ele no sebo. E eu entro ali na estante virtual, é onde eu consigo comprar esses livros que estão esgotados. David Livingstone, ele escreveu esse livro, e é um livro secular, mas o título é bem interessante. Eu vou começar a lê-lo agora. Por que mentimos? Será que crente mente? Será que filho mente para o pai? Será que marido mente para a esposa? Será que esposa mente para marido?
Será que nós mentimos uns para os outros? Deus odeia a mentira. Salmo 40, versículo 4, fala assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem que se desviam para a mentira, ou em outra tradução, para os deuses falsos, que é uma mentira. Deus odeia isso. O servo de Deus abandona a mentira e busca a lei de Deus. Salmo 119, 163, fala assim: abomino e odeio a mentira, a falsidade, mas amo a tua lei. Esse é o salmista dizendo: eu abomino e odeio a mentira, aquilo que é falso, aquilo que é errado, aquilo que é impuro. O salmista está dizendo isso para o Senhor. E conclui: eu amo a tua lei. É assim que nós devemos agir, irmãos. Se somos pegos numa situação, nós temos que assumir a responsabilidade com a verdade. Não é uma coisa fácil, mas é o que a Bíblia nos ensina. Então, Deus não gosta da língua mentirosa. Quando eu e Cláudia trabalhamos no primeiro projeto de nossas vidas, no que se refere à igreja, foi no interior de Minas, e nós trabalhamos com uma jovem que tinha o vício da mentira. Preste atenção, irmãos, que a mentira precisa de outra mentira para se sustentar. A verdade, ela é absoluta nesse sentido. Você não precisa falar a verdade e tentar sustentar a verdade contra a verdade. Você falou a verdade, acabou, não precisa falar mais nada. Entenderam? E ela inventava uma mentira, e quando ela era pega, ela já vinha com outra história. Ela tinha esse vício. Nós trabalhamos muito com esta jovem. Eu até creio que ela tentou, em algum momento, abandonar, mas acabou que a sua história é que ela abandonou a Igreja de Jesus. E hoje ela vive tendo um relacionamento de mentira. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Provérbios 13, versículo 5, Salomão fala assim: o justo odeia a palavra de mentira, aquilo que é falso, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Cuidado. Terceira frase ou expressão que Salomão está nos orientando aqui, nos advertindo, é: mãos que derramam sangue inocente. Deus sempre detestava a violência dos homens. Em Gênesis 6, versículo 13, a violência é citada como motivo de destruição do homem. Olha só o que está escrito lá. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Provérbios 24, 1 e 2 fala assim: não tenha inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planeja no coração, e só falam de violência. Esse é o coração do ímpio. A violência, nem sempre, ela é marcada pelas vias de fato. Muitas vezes, através de palavras e expressão, você machuca mais do que dá um tapa. Então, às vezes, nós dizemos ou afirmamos, em determinado momento de nossas vidas, que nós não somos violentos, que nós nunca tratamos o nosso cônjuge, ou a pessoa que nós amamos, dependendo do grau de relacionamento, pai, mãe e tal, com violência de bater, de socar, de esmurrar, ou de dar tapa, mas, às vezes, a expressão que sai da boca, ela fere muito mais. É um ato de violência. E nós temos que tomar muito cuidado. A quarta expressão que Salomão vai nos orientar aqui, nos advertir: coração que traça planos perversos. Irmãos, nós somos seres humanos. E somos falhos. Podemos cair em qualquer uma dessas advertências que Salomão está dizendo para nós evitarmos.
mentir, ser violento, ser arrogante e até tratar ou traçar planos que não são maquiavélicos. Às vezes, nós temos um olho num cargo, numa função, no trabalho, e ao invés de disputarmos esse cargo, essa função, de uma maneira salutar, através da competência, muitas vezes as pessoas maquinam, armam para derrubar o outro, para ficar no lugar dele. E às vezes tem crente que age assim. Às vezes tem crente que age dentro da igreja porque ele quer vir aqui para frente. Se você soubesse o quão responsabilidade é para você, para eu, para qualquer um de nós estarmos aqui à frente. Às vezes a pessoa, só por causa dos holofotes, das câmeras, e ele maquina mal, planos perversos para tirar aquela pessoa daquela posição, porque ele quer aquela posição. Isso não é salutar, isso não é bíblico, isso não é cristão, isso não é decente, isso não é honesto. Nós temos que olhar para essas expressões com muito carinho, porque nós estamos sujeitos, nós acharmos que somos suficientes, fortes, Hércules. A Bíblia fala assim, cuidado, Jesus nos orientou para algumas coisas. Primeiro ele falou que nós precisamos vigiar, porque a carne é fraca para todas as coisas carnais. A Bíblia fala, quem está em pé, cuidado para que não caia. A Bíblia fala que quando eu acho que eu estou forte, aí eu estou fraco. Sabe por quê? Porque quando eu acho que eu estou forte, eu acho que eu estou assim, revestido de uma redoma espiritual tão grande, que eu não preciso mais orar, que eu não preciso mais ler a Bíblia, que eu não preciso mais buscar o Senhor, eu não preciso de ninguém para nada, eu sou o cara. Aí eu sou fraco. Eu vou cair. Eu posso estar me pegando em traçar planos perversos, falando mal, mentindo, com um olhar altivo, tratando o meu irmão com violência, meu cônjuge, meu parente, meu colega de trabalho. Não estamos livres de absolutamente nada disso, se nós não observarmos as Sagradas Escrituras e procurarmos aplicar as verdades delas contidas nos nossos corações. Mas que tem gente que trama mal, tem. E até gente que se diz crente no Senhor Jesus Cristo. O versículo, a quinta expressão, a orientação, a advertência é pés que se apressam a correr para o mal. Devemos dedicar os nossos corpos, conforme Romanos, em sacrifício vivo e agradável. Romanos 12, 1 e 2, ele diz exatamente isso. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereça os seus corpos, ofereça a sua vida, ofereça os seus olhos, ofereça a sua boca, ofereça a sua mão, ofereça os seus pés, não para o mal, mas para um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é um culto racional. E ele fala assim, não se amoldem, não tomem a forma de se amoldar, tomar a forma do mundo, do padrão das coisas deste mundo. Mas procure transformar a sua vida e as coisas do mundo pela renovação da sua mente. Deixe o Espírito Santo trabalhar aqui, através das Sagradas Escrituras, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa Deus agir. Às vezes nós estamos em busca de alguma coisa, uma promoção,
uma posição, um curso, um bem, e Deus está falando para você, não. Se conforme com o não de Deus. O não de Deus também é resposta. Às vezes dói. Muitas vezes é aquilo que nós não queríamos ouvir. Mas é melhor estarmos debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, do que tentar nos anteciparmos e agirmos numa situação em que, ao invés de nascer o filho da promessa, vai nascer um que no futuro vai causar esse reboliço todo entre judeu e árabe. Porque eu quero dar uma forcinha naquilo que Deus falou como promessa. Abraão, você vai ser pai. Sara, você vai ser mãe. Assim, não, Sara vai ser mãe, Sara é estéril. Esse Deus está brincando comigo, né? Então vamos fazer o seguinte, eu sou estéril. Pega aí Agar, né? Tenha a intimidade, e quando ela conceber, e o filho é nosso. Nós não temos que dar ajudinha para Deus, irmãos. Não temos que maquinar nenhum mal, nem antecipar absolutamente nada. Salmo 34, versículo 16, fala assim, o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Salmo 34, 16. Deus volta-se contra os que praticam o mal. A sexta orientação, expressão, advertência, testemunha falsa que espalha mentiras. Testemunha falsa que espalha mentira, no popular, o que nós falamos? Não ouvi. De novo. Exato. Graças a Deus que na igreja de Jesus não tem fofoqueiro. Meus queridos irmãos, uma vez na igreja que eu era pastor, eu cunhei uma expressão e falei pecados de linha branca. Cuidado com os pecados da linha branca. Eu queria fazer um trocadilho com aquele negócio de armas de fogo e armas, né, chamadas armas brancas, né, faca, canivete, essas coisas assim. Porque nós achamos que ainda, não por fala, mas lá na consciência ou na inconsciência, que há uma distinção de pecados. Nós achamos que tem. Ainda achamos que tem pecadão e pecadinho, quando a Bíblia fala que tudo é pecado. Cometer adultério é pecadão. Tem que trazer na Assembleia, tem que ser excluído. Esse camarada ali já está alijado. A gente vira as costas para ele, como se fosse um leproso. Não estou defendendo o erro. Não me interpretem mal. Só estou dizendo que pecado é pecado. Porque nós admitimos que o fofoqueiro continue fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, às vezes, é o nosso amigo. E ele está espalhando fofoca, eu já viro de lado, eu não quero saber disso, não quero me envolver, isso vai trazer problema para mim. Meu irmão, você tem que se envolver, você tem que confrontar o fofoqueiro, você tem que chamar o fofoqueiro e dizer, vamos lá conversar com o nosso pastor, que você está espalhando fofoca. Mas você é meu amigo. Mas eu sou mais amigo de Jesus do que seu amigo. É melhor eu ficar bem com Jesus do que ficar bem com você e mal com Jesus. Na igreja eu chamei todo mundo no gabinete. Pastor, o A falou de B, o B falou de C, o D... Isso, chama o alfabeto todo. Levei todo mundo. Falei assim, eu quero saber dessa história, porque aqui está o A, o B, o C e o D. E a história rolou aqui que o A falou para o B, que o B falou para o C, que o C falou para o... E está esse negócio assim. Aí ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada. Não, eu não sei, eu não vi e tal. Os 3 macaquinhos. Não vejo, não falo e não ouço. Mas também, pelo menos naquele momento, eu consegui debelar aquela fofoca. Irmãos, falar mal dos outros, ficar espalhando fofoca,
É uma coisa de candinha, é uma coisa feia. É horrível. Para você criar uma reputação, você demora muitos anos, mas para destruir a reputação de uma pessoa que é ilibada, é assim, e depois de destruída, depois de manchada, são muitos anos, muito tempo para poder reconstruir novamente aquela reputação, porque alguém falou uma mentira, porque alguém espalhou uma fofoca, alguém falou mal do outro irmão, espalhou isso daí. Meu irmão. João 8,44 fala assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles. Engraçado que se Jesus, pastor José Daniel, fosse pastor de alguma igreja batista, já tinha sido escorraçado, porque Jesus não tinha papas na língua, não. Eu vou sair dessa igreja, esse pastor só fala, esse pastor está dizendo que a gente tem como pai o diabo, vou sair da igreja, vou parar de dar o dízimo para ver se ele sai dessa igreja. Não, irmãos, nós temos que agir conforme a palavra nos orienta. Nós temos que agir com santidade. Porque quando agimos com santidade, é na santidade que Deus opera as suas maravilhas. Nós temos que ser santos, porque Deus é santo, faz parte do seu caráter. Deus não convive com o mal, irmãos. Deus não convive no meio do pecado. Quando o povo de Israel, lá no primeiro capítulo de Isaías, estava cultuando. Eles não estavam no mundão, não, estavam cultuando. E Deus fala assim: não recebo o culto de vocês, porque eu conheço o coração de vocês. Deus rejeita um culto de alguém que tem um coração altivo. Deus rejeita o culto que tem uma língua mentirosa, uma língua felina e ferina. Deus rejeita. Deus abomina. Nós temos que agir conforme a palavra de Deus, irmãos. Com honestidade, uns com os outros. Porque é isso que a Bíblia nos orienta. Efésios 4, 25 fala assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, meus amados irmãos, esse negócio de fofoca, vamos quebrar. Se tem em Boas Novas, aqui tem que ser pronunciado somente Boas Novas. Só boas novas. E não fofoca. Chama todo mundo, coloca todo mundo numa sala e vamos resolver isso. Que nós vamos debelar a fofoca em nome de Jesus. Nós vamos acabar com isso no meio da igreja de Jesus. Então não se preste a isso, meu irmão. Eu lembro que, quando eu era bem jovem, então, década de 70, 80, acredito que São Paulo também era assim, os nossos grandes centros eram mais tranquilos, as pessoas ficavam mais tempo na rua, mas tinha umas senhorinhas que ficavam só na janela, olhando a vida dos outros. E falando da vida dos outros. Depois que nós recebemos a Jesus, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Nós precisamos viver em novidade de vida. Acho que foi Lutero, não sei se, eu sempre confundo se foi Lutero ou foi Calvino, mas acho que foi Lutero. Ele, brincando, disse uma frase assim: eu achei que o velho homem tinha morrido afogado no meu batismo, mas depois eu descobri que o danado sabia nadar. Às vezes o velho homem vem,
velho homem tem que ficar lá atrás. Os velhos hábitos, as velhas manias. E eu encerro aqui com a 7ª expressão, advertência, orientação, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Oh, meu Deus! Também tem. Provérbios 26:20 fala assim, sem lenha a fogueira se apaga. Aqui está quase igual ao fofoqueiro. E eu falava lá com o pessoal da igreja, falei assim, gente, para ter fofoca tem que ter 2 pessoas. Um fala e o outro empresta o ouvido. Não empresta o seu ouvido, meu irmão, em nome de Jesus. Senão você vai ser fofoqueiro, você está doido para ouvir. Não, conta aí, conta mais. Você está sabendo? Não estou não, mas eu quero saber. Meu ouvido está coçando. Compre um cotonete espiritual, meu irmão. Limpe o seu ouvido. Em nome de Jesus. Para ficar ouvindo coisas que vai caluniar, vai macular, vai manchar a honra de alguém. Isso é horrível. Se coloca na posição de quem é o alvo dessa maledicência. Pense assim, se essa pessoa estivesse falando de mim, olha, se você empresta ouvido, ela falar de A, de B ou de C, quando você está fora, é de você que ela está falando. Então se coloca nessa posição, será que eu iria gostar? Com certeza você não iria gostar, então não se coloca nessa posição não, irmãos. Coloca numa posição de oração, vamos orar aqui. Posição espiritual, posição de crente. Você exorta, meu irmão, minha irmã, você não viu o que a Bíblia diz? Você não viu lá, você não estava no culto de quarta-feira? Não estava, não, então eu vou te passar aqui um estudo aqui, de Provérbios 6, 16 e 19. Olha o que diz aqui. Não, você é muito espiritual, graças a Jesus. E não quero ser, agora eu não quero cair no altivo, na soberba. Eu só quero dizer para você que essa postura, nós estamos cortando aqui. Falar mal do outro? Não. Chama ele aqui. Vamos ver o que ele diz disso que você está dizendo. Esse negócio de ouvir falar, me disseram, me falaram, corte isso em nome de Jesus. Telefone sem fio. Nas organizações, o pessoal faz essa dinâmica aí, põe todo mundo enfileirado, fala a primeira coisa aqui, fala A, quando chega lá no final já é Z. Faz um gesto aqui, e de moto, chega lá no final é tiro de canhão. É telefone sem fio. Quem conta um conto, aumenta 1 ponto. 2, 3, 4. Cuidado. Não vamos nos prestar isso, não. Em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, as orientações do sábio Salomão é essa. Ele está dizendo assim, isso aqui é uma promessa. Não, ele está dizendo o seguinte, o homem age assim. O homem fala mal do outro. O homem, em sentido genérico, é fofoqueiro, muitas vezes alimenta violência no seu coração, é soberbo, olha com indiferença. Isso está tudo errado. Não é assim que devemos agir, segundo o critério e a vontade de Deus. E para nós hoje, irmãos, né? Às vezes a pessoa fala assim, puxa, hoje o pastor bateu, o pastor... Eu falo assim, primeiro a apanhar fui eu, porque eu preparei a mensagem. Minhas costas estão doendo, a minha muito mais do que a sua. Não é assim, eu estou aqui impoluto, né? Impoluto, sem poluição, sem mancha. Né? Não, irmãos, eu estou dentro do barco. Quem fala aos nossos corações é o Santo Espírito de Deus. E Ele está nos orientando e nos exortando nesta noite. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.